Querido Jesus, nós te encontramos aqui, Senhor, em tua casa, diante do Senhor Jesus Cristo, para te adorar na beleza da tua santidade, porque o Senhor merece toda adoração. E agora, Senhor, eu peço que o Senhor Jesus fale conosco nessa noite mais uma vez, através da tua palavra que vai ser ministrada nessa noite. Toma-me em tuas mãos, Senhor. Usa-me, faça de mim um instrumento para ti, em tuas mãos nesta noite, para que o teu povo seja abençoado e possam receber, ó Deus, as bênçãos do Senhor Jesus, enquanto a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor vai ser ministrada aos seus corações, aos irmãos que estão aqui, aqueles que estão conosco através da transmissão, igrejas, famílias. Eu levanto a minha mão em favor de cada um deles, Senhor, e peço que o Senhor continue abençoando as suas vidas, seus lares, filhos, netos, nora, genro, enfim, Senhor, toda a sua casa, toda a sua família, com a bênção da tua palavra, Senhor. Cura aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus. Levanta aqueles que estão caídos, os que estão abatidos, o Senhor fortalece, os tristes, o Senhor o consola, Senhor. Os desesperados, que o Senhor dê a paz para eles, Pai. Aqueles que estão duvidosos, que o Senhor dê-lhe a fé, ó Deus, nos seus corações, na sua alma, Senhor Jesus. Agora, Senhor, tome cada um de nós no teu domínio e fale conosco através da tua palavra. Nós o pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as tuas bênçãos sobre nós, mais uma vez nessa noite. Graças a Deus e amém. Boa noite com Jesus, irmão. A palavra amém significa assim seja, né? Você está de acordo, você está concordando, né? Que é a verdade, então você dá um amém. Amém, assim seja. Eu concordo, né? Eu creio, né? Graças a Deus. A escritura que nós vamos ler nesta noite é em Atos capítulo 9 e o versículo 1. Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 9 e o versículo 1. Olha o barulho das páginas da Bíblia, né, irmãos? Se abrindo aí, né? É bom, né? Isso é maravilhoso. Se todos trouxessem a sua Bíblia, então esse barulhozinho aí seria muito mais, né? Mais ainda, né? Mas às vezes nem todos sabem ler, né, irmãos? Outros, por causa da visão. Então, nem todos, né? Leia a palavra de Deus, né? Junto aqui. Todos encontraram, os irmãos aí através da internet também. Vamos ler todos juntos, irmãos. E Saulo, respirando ainda ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti reclassitar contra os aguilhões.
Podeis assentar, irmãos. Muito bem, irmãos, graças a Deus. Já adoramos o Senhor com esses hinos. E agora lemos a palavra do Senhor. E ela está diante de nós. E ela vai ser ministrada aos nossos corações nesta noite. E espero que ela ache guaridas nos vossos corações, corações abertos, que deseja ouvir a palavra do Senhor, receber em seu coração e ser abençoados. Que a palavra de Deus, ela traz bênção para nossas vidas, quando uma vez nós cremos nela e abrimos nossos corações para receber de bom grado, como ali no dia de Pentecoste, quando Pedro pregava e aquela grande multidão perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos, para ser salvo? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E quase 3.000 almas foram batizados, os que de bom grado receberam a palavra do Senhor. A palavra de Deus só surte efeito na nossa vida quando nós recebemos de bom grado, irmão, com o coração aberto. Quando nós almejamos ouvir Deus falar conosco e nos abençoar através da palavra. Quando viemos à casa do Senhor com esta finalidade de buscar a presença de Deus e de ouvir Deus falar através da palavra. Você sai de casa, como eu sempre digo aqui, com esse desejo no seu coração. Você entra neste canal com um desejo no seu coração de ouvir Deus falar com você e de receber a resposta que Deus tem para a sua vida. Então você pode crer com todo o seu coração que você recebe aquilo que você veio buscar, aquilo que você está buscando. A igreja não é simplesmente um lugar que você vem e se assenta aí para conversar com o irmão, encontrar uma irmã, encontrar um irmão. Não. Para mostrar qual tipo de camisa, de paletó, de calça, de vestido, de sandália que você está usando. Não é isso não. É muito mais do que isso. Aqui é um santuário, um lugar onde foi dedicado para o serviço do Senhor, para a pregação da palavra, um local aonde os santos se reúnem para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra e ter companheirismo com seus irmãos, mas em torno da palavra. Então você não perde a bênção de jeito nenhum. É uma revelação direta de Deus para a sua vida, quando você possa entender isso. Porque Deus, Ele fala através da palavra. Glória a Deus. Ele está interessado que você ouça a sua voz falar, porque Ele te ama, Ele nos ama com toda certeza. E a palavra de Deus, ela não voltará vazia. As Escrituras diz que ela trazendo os resultados, seus fechos, molhos, né, irmãos? Molhos, né? Glória a Deus. Mostrando que ela não volta vazia. Deus não interessa, Deus não tem interesse que a sua palavra vá e volta vazia, não. Ele interessa que ela traz os resultados. E para isso tem que haver pessoas sedento, faminto por Deus, como Davi expressa: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
E quando esta sede está em nossos corações, então Deus fala com você. É um fundo clamando e outro fundo respondendo o clamor. E na escritura que nós lemos aqui, irmãos, muito conhecida por muitos crentes, falando sobre a convenção de Saulo de Tarso, aquele grande homem que foi formado aos pés do rei Gamaliel, muito instruído, um jovem muito estudioso, que foi formado ali aos pés do rei Gamaliel, um grande professor, mas era um grande perseguidor da igreja de Deus. Já pensou, irmãos? Um grande perseguidor da igreja de Deus. Inclusive, quando Estevão foi apedrejado, ele estava presente com os demais que estavam apedrejando Estevão com pedra. Matou Estevão, aquele grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, Paulo, vamos dizer isso, presenciou a morte de Estevão. Mas ele era um escolhido de Deus desde o ventre de sua mãe para levar a mensagem do Senhor Jesus aos gentios. E ele se tornou um dos maiores apóstolos da Bíblia. E no capítulo 9 de Atos, fala sobre a sua convenção, dizendo assim: Saulo respirando ainda ameaças. Os cristãos foram ameaçados demais, perseguidos, irmãos. Os cristãos primitivos jogados nas arenas, nas fogueiras, e fugia para as cavernas para se livrar-se, escondendo-se da perseguição. Eles eram perseguidos porque era uma constante ameaça contra os cristãos. E Paulo, a Bíblia fala que ele, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote para pedir carta para matar os discípulos, perseguir os discípulos. E pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Era difícil a vida dos cristãos primitivos. Era difícil. Às vezes, eu vejo tantos irmãos e irmãs clamando, queixando: pastor, não aguento mais, não suporto mais. Às vezes tendo até dificuldade de vir aos cultos, morando apenas um quarteirão da igreja, e por qualquer coisinha tão insignificante, não vem às reuniões, deixa de servir a Deus, abandona a fé, coisas insignificantes. Mas esses cristãos primitivos, não. Eles realmente renderam a sua vida a Cristo, e eles selaram as suas vidas com seus próprios sangue. Eram os cristãos de verdade. Cristão cheio do Espírito Santo. Estevão, quando foi apedrejado, que estava partindo, morrendo, ele levantou os olhos e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Ele viu Jesus antes mesmo de morrer. O profeta de Deus disse que o Espírito Santo adormeceu Estevão na hora
que ele estava recebendo aquelas pedradas. Ele levantou os céus ao céu, seus olhos ao céu e diz: eis que veio o céu aberto e o Filho de Deus assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. E logo ele respirou e entrou no paraíso. E assim foi todos os cristãos primitivos que selaram seus testemunhos, sua vida com o sangue de Jesus. Agora nós estamos de boa. O que acontece hoje? Qual é a perseguição que nós estamos tendo? Sei que é a pressão na mente, que é um tempo mais difícil que nós estamos vivendo do que aqueles. Mas eles enfrentaram os leões, arenas, fogueiras, estaca, cruz. E eles selaram o seu testemunho com seus próprios sangues. Isso aqui não foi apenas, isso aqui não é apenas uma história, mas isso aqui é uma realidade, irmão. É uma realidade, é uma história que ficou, mas é real. Isso aqui ficou escrito para o nosso exemplo. Para o nosso exemplo. Paulo, ele testemunhou, depois que ele se encontrou com Jesus ali no caminho de Damasco, ele testemunhou da perseguição que eles fizeram os cristãos, da fé dos cristãos primitivos, dos seus irmãos. E no versículo 3 diz assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou a Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti reclassitar contra os aguilhões. Agora, irmãos, se vocês notarem aqui, Paulo estava perseguindo os cristãos, mas ele foi jogado por terra por aquele resplendor de luz e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo, sem saber quem era aquela voz, diz: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu me persegue. Olha, irmãos, duro é para aqueles que perseguem os verdadeiros cristãos. E às vezes nós estamos correndo risco, nós mesmos, muitos cristãos, de perseguir os próprios cristãos. Já pensou? Cristão perseguir cristão? Não há como. Um crente perseguir outro crente? Mas muitas vezes, cristão perseguindo cristão. Misericórdia, né? Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e nos dê discernimento, revelação, aonde Jesus está. Quem somos nós? Aonde o Espírito Santo está movendo? Porque senão nós podemos entrar em aperto com Deus. Está perseguindo os próprios filhos de Deus, os nossos próprios irmãos. Por alguma coisa, interesse financeiro, um espírito político que muitas vezes acontece, né? Muitas politicagens, né? Felizmente existe. E quando há um espírito como esse, então eles podem seduzir outros cristãos a perseguir cristão. Às vezes nós não valorizamos o que Deus está fazendo.
E Deus está trabalhando nessa linha, abençoando o povo através da linha, salvando as pessoas através dessa linha. É um ministério de Deus, mas apenas porque você não crê nesse ministério, não pertence a esse ministério, então você começa a jogar pedra e torcer para que dê tudo errado nesse ministério. Talvez você não fala, mas o seu espírito está contra este ministério. É como que vocês estivessem jogando pedra, falando a mesma coisa. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não, porque ele não concordou comigo, em alguma coisa, ela não concordou. Eu não pertenço a esse ministério. E aí começa a torcer que nós não vá bem. Isso é uma perseguição. Às vezes tem pessoas que chegam a dizer, vamos ver até onde vai. Isso não vai muito longe. E quando se fosse um inimigo, uma pessoa incrédula lá, né, irmão, que não cria na mensagem e tudo mais, tudo bem. Mas às vezes são crentes que crêem na mensagem. Crê no batismo em nome de Jesus Cristo, crê no profeta que Deus enviou, crê no arrebatamento, mas estão lutando contra aquilo que diz crer. Isso é lamentável, isso é terrível uma coisa dessa. Mas acontece. E quando o ministério é de Deus, uma vez sendo de Deus, é como que nós estivéssemos lutando contra o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, perseguindo o próprio Jesus Cristo. Paulo estava perseguindo os cristãos, ia prender os cristãos ali em Jerusalém, e ele foi cercado por um resplendor de luz, jogado por chão, e uma voz diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? É terrível um cristão perseguir cristão. Se você, às vezes, não crê, é melhor você ficar quieto, né, irmãos? E esperar o tempo. O tempo fala, os frutos mostram. Eu fico pensando, eu lamento quando eu vejo um lavrador, que eu já vi isso acontecer, trabalhando na lavoura há muito tempo, chegar num pé de laranjeira, de mangueira, cheio de frutos, e cortar. Aquilo é um crime. Uma árvore que está produzindo fruto, que você chega lá, olha para cima e você vê fruto. Vê pessoas debaixo ali de uma mangueira, de uma laranjeira, tirar fruto, comer, encher a barriguinha, e alguém chega lá e corta, e arranca ali, destrói aquela árvore, e o próximo ano talvez alguém vai lá para comer fruto e não acha mais. Ela é uma boa árvore, ela está produzindo fruto. O sinal de uma boa árvore, irmão, é fruto nela. O sinal de um verdadeiro ministério é fruto nele. Mas mesmo as pessoas vendo os frutos, eles muitas vezes não crê. Torce que aquilo seja destruído, não vá muito longe. Que eles chegam, muitos falaram assim, vamos ver até onde vai. Ai, vamos ver, o tempo fala. Meu Deus do céu, né, irmãos? Movido por uma inveja terrível, por um espírito político. O pior ódio que pode existir é o ódio religioso. Nós vemos no Velho Testamento em Gênesis,
que Caim matou Abel por causa da inveja, do ódio. Mas Caim, ele tinha um altar, se enfeitou o seu altar com os frutos da terra, tendo boas intenções. O que é o fruto da terra? Deus preparou para o nosso alimento: maçãs, pêssego, melancia e vai pondo mais frutos e assim por diante. Boas intenções. Deus vai agradar do meu altar, porque eu vou me enfeitar ele com o fruto da terra, bonito. Mas Abel, tendo uma revelação muito mais profunda, ofereceu um cordeiro morto ali no altar. E quando Deus recebeu, aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, ele invejou, se enfureceu e matou Abel, seu irmão. Inveja, movido por um espírito de inveja religioso. O saudoso pastor Joaquim Gonçalves, ele disse que a pior inveja que possa existir, a inveja religiosa, é pior do que a inveja política. E muitas vezes nós estamos perseguindo uma obra de Deus, um ministério levantado por Deus, e nós não aceitamos isso. Não aceitamos, mesmo vendo os frutos. Mas isso se torna um perigo para nós. O apóstolo diz que nós devemos tomar cuidado para nós não lutar contra a própria obra de Deus, o próprio povo de Deus. E hoje, muitos cristãos fazem isso. Eu quero dizer cristão, vocês já sabem, né, irmãos? De crentes fazem isso, por não ter discernimento, não ter humildade, para reconhecer o que Deus está fazendo. Será que não basta de você chegar ali debaixo de uma mangueira, de uma laranjeira, e ver ela carregada de fruto? Aí você quer exigir o que mais dessa laranjeira, dessa mangueira? O que você tem contra ela? Você vai falar que ela não presta? Que ela não está na terra certa, no lugar certo? Está fora do lugar? Quando você olha para cima e vê fruto nela, e as pessoas comendo o fruto, alimentando o fruto, você teria coragem de falar contra aquela mangueira, aquela laranjeira? E dizer que ele está no lugar errado? E que não presta, e que não está sendo aprovado? Você está cego, é? Mas às vezes falta humildade para ver e crer. Esse é que é o problema. Nós devemos tomar cuidado para nós não estar combatendo contra a própria obra de Deus. Isso é muito perigoso. Contra o próprio ministério que foi levantado por Deus. Isso é muito perigoso demais. Na mensagem de Hebreus, capítulo 1, o profeta de Deus, no parágrafo 41, ele diz: agora, quando ele dirigiu aos filhos de Israel, ele era uma coluna de fogo. Vocês podem notar que Deus sempre representa como fogo. Por isso que nós temos ali aquela foto do profeta ali, não por causa do profeta, por causa daquela coluna de fogo que foi projetada ali na cabeça do profeta.
por cima da sua cabeça, como um sinal, como uma vindicação de que esta mensagem é verdadeira, é de Deus, de que esse profeta é o enviado de Deus. Agora você vai querer falar contra este profeta, dizer que ele é um falso profeta? Você deveria olhar ao menos para aquela coluna de fogo que foi projetada do céu sobre a cabeça do profeta e respeitar aquilo, que é Deus. É a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel até a terra prometida. É a mesma coluna de fogo que derrubou a Paulo ali no caminho de Damasco. É a mesma coluna de fogo que Moisés viu ali na sarça ardente, quando ela queimava e não se consumia. E a voz diz: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisas é santo. Ali era Deus, representava Deus. Então, quando a pessoa chama o profeta de falso, é como que estivesse chamando aquela coluna de fogo também de falsa, coisas falsificadas. Então, nós devemos respeitar a Deus e seus profetas e seus pregadores e seus filhos. Irmãos, respeite ao seu irmão. Irmã, respeita a sua irmã. Eles representam, nós representamos Deus na terra. Ou aonde que você quer ver Deus? No incrédulo, no ímpio? É lá que você quer ver Deus? Aonde você quer ver Deus? Nas paredes do tabernáculo, no piso do tabernáculo? Aonde nós podemos ver Deus? Ou que Ele te apareça visivelmente e fale com você? Não. Você só pode ver Deus no seu irmão. Deus está manifestado na terra hoje nos seus filhos. Os filhos de Deus é a morada do Espírito Santo. É a casa de Deus. É o templo onde Deus habita. E quando nós respeitamos uns aos outros, nós estamos respeitando a Deus. Ou senão você tem que crer que Deus não está mais na terra. Então é assim. Se você não crê que Deus está no seu irmão, que Deus está na sua irmã, que Deus está nos ministros, então é como você dissesse assim: Deus não está na terra mais. Porque Ele vai mover aonde? No cavalo, no jumento, na vaca, no boi? Não. Deus mora nos seus filhos. Nós somos a morada do Deus vivo. Por isso que nós devemos pensar muito em ofendê-lo um irmão, em ofendê-lo uma irmã, em ofendê-lo um ministro. Porque ali está Deus, ali é a morada de Deus. Louvado seja Deus. Veja só, você tem a sua casa aqui, eu tenho a minha casa, nós moramos nela. Mas o que você acha se alguém chegasse e falasse mal da sua casa? Falasse mal da repartição da sua casa, da pintura e tal, e começasse a falar mal da sua casa. Você gostaria que alguém chegasse na sua casa e colocasse tanto defeito na sua casa, na sua moradia? Hã? Creio que não. Talvez você ficaria um pouco meio, até irritado, contrariado, Então, nós somos o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Nós somos a morada de Deus. E quando alguém fala mal de você, como um filho de Deus, quando irmãos criticam ao outro, falam mal um do outro, Deus não gosta.
Deus não quer isso, porque nós somos a morada de Deus. Agora, irmão, às vezes nós falamos tanto isso aqui, ouvimos tanto isso aqui, mas às vezes, infelizmente, nós vai lá e ofende um irmão, ofende outro, ofende um pastor, um ministro, ofende outro, e mete o pau e fala dali, e acha que aquilo não vai passar por impune, que Deus deixa nós passar por impune. Por isso que vem tanta desgraça em muitas vidas, famílias, até mesmo filhos. É porque nós não corrigimos nossos erros, as nossas imprudências. Nós desrespeitamos um ao outro. E o profeta diz: quando você desrespeita seu irmão, você está desrespeitando a Deus. Mensagem a respeito. E aí as consequências vêm e você acha que é normal. E nunca corrige. E uma coisa vai chamando outra. Doenças e coisas assim. E isso atinge tantas coisas na nossa vida. É assim, irmão. Agora, quando eles dirigiram os filhos de Israel, ele era uma coluna de fogo. Ele foi feito carne, e então ele voltou àquela mesma coluna de fogo. E quando ele encontrou com Paulo no caminho de Damasco, ele era aquela coluna de fogo. Aquela luz, vê? Uma grande luz. E Paulo diz: quem é este que eu persigo? E ele diz: sou Jesus a quem tu perseguem. Aquela luz, oh, não é ele maravilhoso? Mas nós ouvimos tanto disso aqui. Não ouvimos, irmãos? Demais, né? Mas às vezes nós não colocamos em prática. Nós às vezes perdemos o temor de falar o que nós bem queira, julgar. Excomungar. Eu não estou falando do mundo lá fora, estou falando dentro dos cristãos, viu? Dos crentes que crê na mensagem. Deixa lá fora. Deixa isso lá. Às vezes, pelo contrário, eles têm mais respeito, muitos deles têm mais respeito do que muitos crentes que crêem na mensagem. Eles te apreciam, te ouvem bem. Quando eles não creem, eles deixam quieto, não entram no assunto, mas te ouvem. Mas tem aqueles crentes que diz que creem na mensagem exibido, né, irmão? De nariz empinado. Que eles querem meter a sua mão, a sua colher de pau, né? Como o baiano fala, em tudo, né? Sem temor, sem respeito, sem entender o assunto. E aí tem um preço a pagar. Aqui não fica barato. Custa muitas vezes muito caro. Falta de respeito, né? Eu estou dizendo isso, irmão, para que nós possa ser livrado de tais consequências na nossa vida. Que às vezes está acontecendo e nós assim, achando que é normal, não sei o quê, e não faz e não corrige a sua vida, as suas palavras. O que tem falado, decisões erradas. É assim. Vamos mais um pouco aqui, irmãos. Então ali, o profeta fala no 48. Então você pode ver coisas que outros talvez não vejam. Você vê Deus aqui. Você vê Deus nesse ministério. Você vê os frutos enquanto o outro não vê.
outros não vê, e você vê. Que contraste, né? Então você pode ver coisas que outros talvez não vejam. Não veja para você. Isto, para você, isto é uma realidade, isso é Deus. É o ministério de Deus, é uma linha de Deus. É um ministério levantado por Deus. Mas para outros não, está esperando ver o fim lá na frente. Torce que acontece alguma coisa para dar errado lá para o seu desejo maligno ser cumprido. Mas nunca isso vai acontecer. Se é de Deus, isso nunca vai acontecer. Eu não estou dizendo não é só aqui o meu ministério, não. De outros ministros, companheiros também. Que Deus tem levantado. Não é só aqui em Caetité o meu ministério, não. De cada ministro que foi ordenado, levantado por Deus, cabe nos respeitar. Então, para você, isso é uma realidade. Você ama isso, você gosta, você ama. Outros não querem nem mesmo passar perto da igreja aqui de frente, mesmo sendo da mensagem. Vai na internet, quando vê ali o canal Caetité saiu, tira correndo. Não pode. Mas você não é da mensagem? Você não crê em Jesus Cristo? Não é batizado em Jesus Cristo? Você crê que está na doutrina errada? Não. O que está acontecendo? É um espírito contra. É um espírito político, invejoso, espírito caimita. Essa é uma verdade. Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando você luta contra uma obra de Deus, contra um povo de Deus, você está correndo risco. Que Deus me ajude, me dê sabedoria e temor, respeito. Deus tenha piedade de nossas vidas. Nunca nós blasfemamos de um filho, de uma filha de Deus, de um ministério que é levantado por Deus. Nunca na nossa vida. Que Deus nos guarde. E que nós podemos respeitar. Ter respeito. Porque logo nós vamos deixar isso aqui e vamos embora, irmãos. Logo nós vamos deixar tudo, igrejas, né? Paredes, né? Banco, né? Vai embora, isso aqui vai ficar aqui. Os santos aqui vão sair da terra e ir embora. Glória a Deus, porque eles são parte de Deus. Eles são imãs de Deus. Glória a Deus. E logo aquele grande imã vai descer, e esses imãzinhas pequenos, vocês me entendem, vai se levantar e se agarrar naquele grande imã e ele vai embora. Vai subir para as bodas do Cordeiro. Aleluia, louvado seja Deus. E grandes templos vai ficar aqui. Templos formosos, né? Bonitos. Formoso, né? Vai ficar tudo aí. Dinheiro, tudo vai ficar aí. Casas, fazendas. Vai ficar aí. Mas nós vamos embora. Glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Passa a Macedônia, ajuda-nos. Mas você passa para ajudar, não para atrapalhar, não. Tá bom, irmãos? Passe a Macedônia, ajuda-nos. Ou está esperando uma oportunidade de alguma coisa acontecer ao contrário para poder passar? Para ajudar? Será que é para ajudar? Tomara que seja. É como eu digo, você sonda o seu espírito. Você conhece o seu espírito.
Não há pessoa melhor para julgar o seu espírito do que você mesmo. Isso é verdade, irmãos. Nós não é nada mais e nada menos do que o nosso espírito, o que é a natureza do nosso espírito. Então veja, vamos aqui, exatamente como a convenção pode ser convertido e regozijar das bênçãos de Deus só, simplesmente bebendo disto, das bênçãos de Deus, aquele que teve uma convenção com Deus, o profeta está dizendo aqui. Ele pode regozijar das bênçãos de Deus só, simplesmente bebendo disso, das bênçãos de Deus. E o outro sujeito assentado ao seu lado, dizendo, eu não vejo nada. Está vendo, irmãos? Uns podem ver, outros não. Uns podem reconhecer como de Deus e outros não. Sempre há um contraste. É desse jeito. Vê? O outro sujeito assentado ao seu lado, eles dizem assim, o profeta não diz assim, mas eu estou dizendo, do seu lado, agora vou ler aqui como o profeta diz, eu não vejo nada. Em outras palavras, você está vendo alguma coisa? Eu não estou vendo nada. Você acha assim que é certo? Mas eu não acho, não. Mas o que você deve ver, nós devemos ver, são frutos. Os frutos não nega. Os frutos não negam, irmãos. Isso é uma coisa que não nega e que testemunha para nós, para mim, para você, são frutos. E Jesus gosta que aquela árvore produz fruto. Certa vez passou ali com os seus discípulos, estava com fome, foi até aquela figueira para ver se havia fruto nela, não tinha, Jesus amaldiçoou e aquela figueira imediatamente secou. Porque Deus quer ver fruto em nós. Ela não tinha fruto, secou. Ele diz, nunca mais coma fruto de ti. Imediatamente a figueira secou. Então, que testemunhas são o quê? Os frutos. Se aquela figueira tivesse fruto, ele não tinha amaldiçoado ela. Como é que vai amaldiçoar uma figueira que produz fruto, que está cheia de fruto nela? Só se for uma pessoa movida de uma grande inveja. Veja aqui, eu tenho uma figueira lá no meu sítio, não produz fruto e coisa tá. Agora eu chego aqui no fruto, chego aqui no sítio de fulano, de João, de Pedro e vejo essa figueira cheia de fruto. Que negócio é esse? A minha não dá fruto. É perigoso, já aconteceu isso. Ir lá à noite, pegar 1 litro de óleo, diz, e colocar no pé, na raiz. Daquela árvore, e ela ia morrendo aos poucos e pronto. Você pensa que não fazia isso, não acontecia isso antes, não? Já aconteceu isso é de história. Os fazendeiros, né, os lavradores, quando encrencavam um com o outro, fazia isso. Cavava lá um certo buraco lá, né? E cada vez eu colocar um óleo diesel ali, mais hora é papi. Secando, morreu. Então, irmãos, o que prova são os frutos. Não tem como negar. Frutos. Então o profeta diz que uns podem ver e outro diz não vê nada. Vê? É isto? Eu simplesmente não obtenho isto. Eu não vejo o que é isto. Bem, ele simplesmente não está entrando nisto. Seu coração não está nisso. Seu espírito não está nisso, enquanto o outro está.
Sua alma não está almejando isto, mas a alma do outro irmão está. Ele não está buscando enquanto o outro está buscando. Por isso que o profeta diz, uns podem ver e outros não. Isto é tudo. Aí o profeta fala, onde você está? Você está observando? Vendo o que Deus está fazendo? Quer dizer, Deus faz tanta coisa, irmão. Mas você errar, já foi embora a hora. Deus faz tanta coisa para nós, tantas coisas, tantas maravilhas, tantos milagres, tantas bênçãos, parece que nós ficamos cegos, não está vendo o que Deus está fazendo. Aí quando acontece uma coisinha ali, o diabo põe um ali, põe lá, agora desce o pau e tal, e começa a falar do que o diabo fez, divulgar para um, divulgar para outro, divulgar para um, divulgar para outro. Por que não divulga, não fala das bênçãos que Deus está nos dando aqui? Na região. Por que nós esperamos apenas o diabo aprontar com alguns para nós poder falar do que o diabo fez com fulano, ciclano e Beltrano, né? E nós não falamos do que Deus está fazendo. Num culto tão bom como esse, tão maravilhoso, de uma presença tão maravilhosa de Jesus aqui conosco. Aleluia! Quantas pessoas alimentando através da internet. Não somente os irmãos aqui, mas através da internet, dezenas de pessoas, igrejas, sendo ajudados, sendo alimentados, recebendo as mesmas bênçãos. Por que nós não podemos dizer e falar o que Deus está fazendo? O que Deus fez na tua vida, na minha vida, na nossa vida? Então você receberia muito mais. E agradeceria a Deus muito mais, porque aquele que mais agradecem, mas mais recebe. Deus continue abençoando cada um de vocês. As igrejas e famílias que nos acompanharam através da internet. Que a bênção da palavra de Deus seja mais uma vez derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E a bênção da palavra de Deus traz boas coisas. É como eu sempre digo, traz salvação, traz cura, traz libertação, batismo do Espírito Santo e muitas bênçãos que Ele tem nos dado enquanto nós ouvimos a sua palavra. Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém, graças a Deus, que Deus tem nos abençoado. Deus abençoe os irmãos que estão conosco, são 586 pessoas aqui na Bahia, em Bom Jesus da Lapa, irmão Fred e família, a igreja em Brejinho, Caculé, irmã Marcolina, aqui em Caetité, irmã Alice, irmã Juliana, Abraão, Nicolas, irmã Neném, irmão Isaac, irmã Lia Couto, Raquel Vieira, irmão Manuel e irmã Inês. Em Guanambi, a igreja e também irmão Luiz. Piraí, irmão Geraldino, filho e família. Irmã Camila Couto e irmão Marcelo Rios e família. O pastor Bem-vindo está mandando um abraço a todos vocês, irmão Marcelo, todos aí da internet que está conosco, um abraço fraternal. Em Itabuna, irmã Leide Matos, irmão Cláudio, irmã Lívia, irmã Alane Coutinho. Itaitê, irmã Cândida. Maragós de Pinho, o pastor Antônio Neri, ele manda abraços. Pastor Bem-vindo também está mandando abraço para o pastor, toda a igreja aí, toda a família. A igreja que também manda abraço para todos vocês. Isso, pastor Bem-vindo está falando. Quando o pastor querer fazer uma visita aqui, seja bem-vindo.
para ouvir o pastor. Bem-vindo. Amém. Monte Alto, irmão Milton, irmã Creuza. Pé de Serra, irmão Manuel Vieira e família. Em Pilões, irmão José e família. Em Vitória da Conquista, irmão Ebenezer. Distrito Federal, Brasília, irmão João Batista. No Goiás, Goiânia, irmã Eleide. Minas Sul, irmão Ézio Correia. Mineiros de Goiás, irmão Reginaldo e Raquel. Novo Gama, irmão Cícero de Sá. Minas Gerais, Almenara, irmã Luciana. Em Betim, irmã Rita e Jamiro. Montes Claros, irmã Terezinha. São Paulo, Mogi Guaçu, irmã Pina. E Sorocaba, o pastor João Cândido Ribeiro, e manda abraço também. Pastor, bem-vindo, manda abraço também. Olha aí, tá vendo? Pastor bem-vindo, estava ouvindo a mensagem em vídeo do senhor aí, pastor. Pastor João Cândido Ribeiro, ali de Sorocaba. Então, Deus abençoe todos vocês, todos os irmãos, no nome de Jesus Cristo. Igreja, família, pastores, todo mundo. Agora vamos nos colocar de pé. Nós temos pedido de oração para o irmão Isaac, para Karen e irmã Mari e irmã Leninha. Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por todas as palavras que nós ouvimos nessa noite, Senhor Jesus. Palavras são essas que nós necessitamos de ouvir, ó Pai. Isso é o alimento do cristão, ó Pai. O cristão deseja ouvir essas palavras, Senhor, e sai agradecendo, ó Pai. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que veio a nós, que possamos a cada dia estar em respeito, ó Pai, com o Senhor, com os nossos irmãos, pastores, todo mundo, Senhor Jesus. Está obediente ao Senhor, a Tua palavra, Senhor, em reverência, Senhor Jesus, amando ao Senhor, amando a Tua palavra, esta Bíblia, Senhor, esses louvores sagrados, ó Pai, cada irmão, Senhor Jesus, que possamos ter esse amor fraternal em nós, ó Pai, amor que possa acontecer, ter cura, libertação, ó Pai, quando nós amamos. Tudo de bom acontece nas nossas vidas, Senhor. A cura vem, a libertação vem. É um prazer, ó Pai, servir ao Senhor, amar ao Senhor. Isso nos traz vida, isso nos traz alegria, isso nos traz uma saúde, Pai, que o mundo não dá, ó Pai. Mas este amor que o Senhor nos dá, nos traz esta saúde, nos traz essa satisfação, essa alegria, este gozo em Te servir, em Te amar, Senhor, em prosseguir nesta jornada, amando ao Senhor, ó Pai. Continue falando conosco a cada dia, Senhor. Que não seja só aqui nessas reuniões, mas em casa, que possamos buscar ao Senhor, seja onde os Teus filhos estiverem, ó Pai, que estejam em pensamento ligados com o Senhor, ó Pai, buscando a presença do Senhor Todo-Poderoso, ó Pai. Esses irmãos que pedem aqui pela cura, Senhor, dá-lhes a cura, dá-lhes a libertação, ó Pai. Aqueles que ainda não são salvos, ó Pai, dá-lhe a salvação, ó Deus. Ó Pai querido, continua abençoando as igrejas, pastores, todos os pastores aqui que deram seus nomes, seja abençoado pelo Senhor, abençoando o seu ministério, Senhor. Ó Pai, esta noiva no mundo inteiro, Senhor Jesus, a cada pastor que prega esta mensagem, ó Deus, os Teus filhos que crêem nesta palavra, Senhor, fortifica cada um na fé, Senhor, para não parar nesta jornada, mas para prosseguir avante, ó Pai. O Senhor quer que nós esteja avante, ó Deus. Nós Te agradecemos, meu Deus, ó Deus, pela vida da irmã Esté que esteve conosco aqui esses dias, Senhor, pela sua viagem amanhã, ó Pai, que o anjo do Senhor acampe ao seu redor, abrindo o caminho, livrando, protegendo e guiando, assim como o Senhor trouxe ela aqui, Pai, o Senhor leve de novo, guardado pelos anjos do Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, e graças a Deus.
Agora cumprimentem um outro irmão, diga Deus abençoe e até a próxima reunião, se o Senhor nos permitir. Boa noite com Jesus. Machuque a alma de um irmão, nunca deixe o outro magoado. Se estamos juntos numa mesma estrada, é preciso andarmos lado a lado. Se algum irmão cair pelo caminho, não atire pedras, não difame. Errar é uma força que nos cega. A falha está no coração do homem. Ele também quer morar no céu. Não deixe em teu peito o amor morrer, o amor que Jesus Cristo ensinou, que é preciso amarmos uns aos outros, do mesmo modo que Ele nos amou.